Olá para todos, sou a professora Darilane e hoje vamos estudar a história. Vamos compreender o que são os movimentos migratórios dentro do município de Vitória de Santo Antão. Vamos relembrar assuntos de aulas passadas. Então vamos lá? Então, os movimentos migratórios no município. Vamos relembrar agora uma aula passada que eu dei sobre migração. O que é migração? É o movimento de se deslocar, de você sair do seu local de origem e ir para outro local. Existem vários tipos de migrações, lembram que a gente falou na aula passada? E os motivos, né? Então, os movimentos migratórios, consistem na mobilidade espacial da população de se deslocar, de sair do seu ponto de origem e ir para outro local. Esse processo pode ocorrer em escala global, nacional, regional ou municipal, que é que vamos estudar hoje. Podendo envolver uma série de fatores, podendo ser econômicos, sociais, culturais ou naturais. Econômico é quando eles buscam melhores condições financeiras ou em busca de trabalho. Social por questão de você sentir vontade de se mudar. Cultural, quando você se identifica com a cultura daquele local que você vai. E natural, por causa de tragédias naturais. A seca, tsunamis, como ocorre em alguns países. A ação de ir a um local já é um ato migratório. A partir do momento que a gente sai do nosso ponto de origem para outro local, já estamos migrando, já é um movimento migratório. Então, quando vocês estão em casa e saem para ir à escola, já é um movimento migratório. Eu acho que vocês estão lembrados disso nas aulas passadas, desculpem. Podemos perceber que as migrações estão sempre nas nossas ações cotidianas, desde os primórdios da humanidade, quando ainda éramos seres nômades, migrantes. Então, lembra das aulas de história antigamente, quando falam que nós, antes, éramos nômades. Nós vivíamos nos mudando de local a partir da nossa condição. Então, a gente estava em um ambiente, aquele ambiente já não era favorável para permanecermos ali, por questões geralmente de comida. Então, a gente ia procurar outro lugar que pudesse plantar ou tivesse comida. Então, ali eram os nômades. E lá atrás, na evolução da humanidade, já fomos seres nômades. Vamos agora compreender o que é imigração, emigração e migração. Lembra, né, na aula passada, que um é entrar, outro é sair, outro é se deslocar no seu local de origem? Vejam. Imigração, ato de quem sai do seu local de origem em busca de outro para satisfazer as suas necessidades. Emigração, ato de migrar, de movimentar-se de um local ao outro, independente da sua chegada. E por último temos migração, ato de quem chega a um local, vindo da sua terra natal para buscar pelo que procura. Então, imigração é o ato de entrar. A gente escuta muito esse termo quando fala os imigrantes. Os imigrantes chegaram ao Brasil. É o ato de se entrar, é o ato da chegada. Emigração é o ato da saída. Também ouvimos muito esse termo, né? Os emigrantes. Geralmente são as pessoas que saem da sua terra natal por causa de confrontos políticos, religiosos. Escutamos muito isso quando está tendo guerras, né? Os emigrantes saíram de tal país, então eles estão indo em busca de outro local. Eles ainda não sabem para onde está indo, eles só querem sair daquele confronto. E temos a migração, que é o deslocamento da sua terra natal. Vejam, a gente faz constantemente o ato de migrar, a migração. Você sai do seu bairro, da sua terra natal, né? Sai do seu bairro ou do seu município para estudar em outro município. Mas vocês saíram do seu estado? Não. Então, fazemos constantemente atos migratórios. Nós estamos fazendo imigração? Não, porque não estamos saindo do nosso país para ir para outro país. Não, fazemos atos migratórios. Deu para vocês compreenderem, né? Então, vamos lá?
Então, agora vamos compreender os atos migratórios dentro do município de Vitória de Santo Antão, né? Já tinha dito isso anteriormente. Vitória de Santo Antão é um município, pertence ao estado de Pernambuco. Então, como todo município, existem pessoas se deslocando, indo e vindo. Então, em Vitória de Santo Antão, os atos migratórios ocorrem pelos dois, assim, ocorrem por vários princípios, né? Mas a maioria são esses dois princípios, que é o econômico e por questão de trabalho. As pessoas de Vitória de Santo Antão geralmente se deslocam para as outras localidades, para os outros municípios, por questões econômicas e trabalho. Então, vamos lá compreender melhor? Migração pendular. É uma das mais comuns, pois diz respeito ao movimento que ocorre de um lugar para o outro diariamente. E a escola já é a migração pendular. Depois voltar para casa, ou ir ao supermercado e retornar ao lar. Já são exemplos de migração pendular e o movimento que fazemos quando vamos a um local e retornamos para o local de origem no mesmo dia. Só é migração pendular quando voltamos o mesmo dia. É o ato de ir e vir, mas dentro de um prazo de 24 horas. Em Vitória de Santo Antão, esse ato, a migração pendular, ele é bastante comum. Quando os estudantes saem daqui e geralmente vão para Recife estudar ou para outro município, ou quando vai trabalhar. Quantas pessoas a gente não conhece que trabalham em Recife, a capital de Pernambuco, e outro município aqui perto? Eles vão a trabalho, quando acaba seu turno, eles estão retornando. Então, é o quê? Uma migração pendular. Mas, professora, só é de saída? Não. Existe, Vitória de Santo Antão também recebe pessoas que fazem a migração pendular. Ao contrário, eu mesma moro em outro município, venho para Vitória, trabalho, quando acaba meu horário de expediente, retorno para o meu local de origem. Então, minha migração pendular, tanto de entrada e tanto de saída. Então, como eu botei aqui o exemplo, os estudantes e os trabalhadores. E temos a migração de transumância, que ela é bastante comum aqui em Vitória, né? Sendo que a gente só não conhecia o termo correto. Esse movimento é comum nas plantações de cana-de-açúcar, quando os trabalhadores vão para as fazendas apenas na época de colher a cana, retornando para suas casas quando o trabalho é finalizado. Vamos compreender. A migração pendular é um prazo dele ir e vir no mesmo dia. Já a transumância, ele fica lá, ele vai ficar naquele local durante o ato da colheita e só retornará para sua casa após o fim. Ele não vai e volta todo dia, porque a gente começa a imaginar, eita, um exemplo, meu pai, meu tio, meu irmão, eles vão trabalhar na cana-de-açúcar e voltam para casa ao mesmo dia. Então, é a transumância? Não, é uma migração pendular. É o retorno de ir e vir no mesmo dia. Já a transumância, ele vai ficar lá por um determinado tempo. Vamos supor, eles vão para as fazendas, para os canaviais, só voltam daqui a 2, 3 meses. Eles vão para a colheita. Então, quando acaba aquela colheita, aquela safra, é que eles retornam para as suas casas, para seu local de origem. E a gente sabe que aqui em Vitória de Santo Antão, economia, né? Economia é feita também da cana-de-açúcar. Quantos engenhos produtores de cana-de-açúcar não existem aqui? Então, é muito comum essa migração, esse tipo de migração aqui no município. E temos o êxodo rural. Sim, a gente começou, né, a ver aula passada sobre o êxodo rural, que o êxodo rural é o sair do sítio, sair dos engenhos para buscar uma vida melhor na cidade. O êxodo rural, gente, ele é bastante comum em Vitória de Santo Antão, tanto para as pessoas que saem do seu local em busca do trabalho melhor, ou tanto questão de saúde. Ah, eu tenho médicos, eu tenho que me tratar, então ele sai da zona rural e vem para a capital. Precisa ser só Vitória de Santo Antão? Não. E nas próximas aulas, né, já dando spoiler, nas próximas aulas a gente vai ver muito sobre o êxodo rural. A gente vai ver que o Brasil foi não construído, mas o Brasil teve um grande êxodo rural. Somente na época das secas, que foram extremamente intensas, as pessoas do sertão saíam do seu local de origem, do seu local de origem, para tentar tentar a vida na cidade grande. E a cidade grande, gente, não é
o centro do município, não. As pessoas saíam da zona rural, saíam do interior para ir geralmente para São Paulo. Vou falar sobre isso na próxima aula, mas já para a gente entender melhor. Saia para São Paulo ou para o Distrito Federal em busca de trabalho e condições melhores de vida. Mas voltando aqui para o assunto. Êxodo rural é um movimento que acontece quando a população rural deixa o campo e parte para a cidade, seja em busca de novas oportunidades ou moradia, seja mesmo para mudar de áreas. É o êxodo rural. Então, a gente faz esse êxodo rural constantemente? Não. Lembre que constantemente é a migração pendular. Todo movimento que vamos e retornamos no mesmo dia é migração pendular. Êxodo rural é quando vamos, não vou dizer definitivamente, mas vamos por um longo tempo. Você sai da sua área rural para morar na cidade. Esse morar não tem tempo determinado, então você praticou um êxodo rural. A gente vê isso muito como Vitória de Santo Antão. As pessoas moram na área rural, porém querem melhorar de vida, buscar novos empregos ou até mesmo oportunidade de estudos. Os filhos já não estudam mais naquela área, vou me mudar para o centro para ter novas oportunidades de vida. E temos o contrário do êxodo rural, é o êxodo urbano. Quando as pessoas saem da área rural, o êxodo urbano, quando as pessoas saem da área urbana e vão para a área rural. Professor, existe isso? Existe. Não é tão comum igual o êxodo rural, mas existe. As pessoas estão ali trabalhando na cidade, mas querem os novos ares, né? Querem morar no campo, ter qualidade de vida, então se faz o contrário, né? Eles retornam para o campo. É o êxodo urbano. Vamos compreender melhor? Êxodo urbano é o reverso do êxodo rural, ou seja, quando a população urbana deixa a cidade e vai para o campo. A gente vê muito isso quando as pessoas geralmente se aposentam, né? Nossos avós, tios se aposentam e querem morar em um local mais calmo. E nada melhor do que você poder morar no campo, local que não tem tanta zoada, tanto barulho como a cidade. Ou então, quando você vai investir em agricultura, você está fazendo um êxodo rural, você deixou o seu local de origem, que foi a cidade, e foi morar na zona rural. Professores, se eu for lá para trabalhar, passo 1 dia, 2 dias e volto, eu estou fazendo um êxodo urbano? Não. Lembre que esse urbano ele vai ter uma demora maior de permanência naquele local. Então, hoje a gente conseguiu dar continuidade no nosso assunto sobre migração. Relembramos o que é migração, emigração e imigração. Imigração é quando você está chegando. Emigração é quando você sai. E imigração é quando você percorre aquele movimento, mas na sua cidade, no seu município. Você nem saiu do seu estado, nem do seu país. Vamos agora ver os exemplos. Imigração, quando os imigrantes estão chegando no seu país. Deixa aqui um exemplo para vocês compreenderem melhor. Sabemos que está tendo guerra na Ucrânia. Então, as pessoas da Ucrânia estão imigrando. Eles estão saindo do seu local de origem, da sua país, da sua cidade natal, para procurar outro local. E quando eles chegam nesse novo país, eles estão fazendo o ato de imigrar. Eles estão entrando em um novo país. Mas quando eles saem do seu país, eles estão fazendo o quê? Emigração. Eles estão emigrando, eles estão saindo. Imigra, entra e emigra, sai. Imigração. Migração é o ato da gente se locomover no nosso município, no nosso estado. E a gente hoje relembrou que é migração pendular, que é o ato da gente ir e vir ao mesmo dia, que é muito comum aqui em Vitória, né? Quantas pessoas não saem da sua casa para ir trabalhar, para ir estudar? E a gente só não compreendeu, né, que só o ato da gente sair de Vitória, mas tem pessoas que fazem migração pendular vindo trabalhar e estudar em Vitória. Também compreendemos a migração de transumância, que é quando as pessoas vão trabalhar e passam um determinado de tempo. Eles nem vão e voltam no mesmo dia. Passam meses, 2, 3 meses, que a gente tomou como exemplo a safra da cana-de-açúcar, a colheita. E temos, né, o êxodo rural e urbano, que é bem comum na nossa cidade. Mas esse é aquele momento, né, que vocês vão pegar seu caderno e responder as perguntas. Calma, que está tudo bastante fácil.
Agora é sua vez. Primeiro, quais são os principais motivos para as migrações do município de Vitória de Santo Antão? A gente acabou de ver os principais motivos e os tipos de migrações que ocorrem. Segundo, defina os termos migração, emigração e imigração. Isso daí está muito fácil para vocês, garanto que vocês vão fazer rapidinho. E terceiro, quais as causas mais comuns para o êxodo rural? Esse é aquele momento que eu agradeço por vocês terem assistido a aula. Gostaria muito que vocês assistissem a aula anterior sobre imigração, porque vocês assistindo a aula anterior e assistindo a essa, vocês vão saber do assunto todinho. Novamente agradeço por vocês estarem assistindo. Compartilhe com seus amigos, professoras. Se vocês tiverem dúvida, estudem, né? Então, vou me despedindo por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.